Olá pessoal, estou de volta com outro episódio. Recebi uma mensagem e tive que pedir a um dos nossos administradores para nos dar uma tradução da mensagem. A mensagem diz o seguinte: Olá, como vai você? Eu nasci numa família onde costumávamos ir a uma igreja chamada Testemunhas de Jeová. Mas então, na nossa aldeia, apareceu outro pastor que veio à nossa aldeia e estava realizando uma cruzada. Foi quando meu pai e minha mãe decidiram deixar a igreja que frequentavam, que era das Testemunhas de Jeová, e então começamos a nos tornar pentecostais. Então, quando tínhamos cerca de 12 anos, foi quando paramos de ir para as Testemunhas de Jeová e começamos a frequentar aquela igreja pentecostal que eu não quero mencionar pelo nome, porque tenho medo de que isso possa machucar muitas pessoas. Mas as coisas que estão acontecendo naquela igreja pentecostal não são coisas boas. As pessoas estão sendo feitas para adorar o diabo, mas nem sabem que estão adorando o diabo. A única coisa que posso mencionar sobre aquela igreja pentecostal para a qual meus pais e eu começamos a ir é o púlpito. Não importa se você está numa aldeia ou se você está na cidade, essa igreja só usa o mesmo púlpito, mesmo que a igreja não esteja em nosso país. Mesmo na América, eu vi que eles usam o mesmo púlpito em todos os lugares. Então, há um ritual que foi feito nesse púlpito. O púlpito daquela igreja serve como um altar. Ele está conectado ao mundo das trevas. Agora sou um homem casado de 45 anos e sou pastor. Fui mais tarde iniciado no satanismo por um dos meus mentores, aquele que eu chamei de meu próprio pai espiritual. Porque quero que as pessoas estejam cientes de que não é bom sair por aí dizendo que todo mundo é seu pai espiritual. Você não sabe o poder que está por detrás do seu suposto pai espiritual. Você precisa ser cuidadoso. Isso aconteceu comigo quando meus pais deixaram a igreja que frequentavam, que era das Testemunhas de Jeová, e nos tornamos pentecostais. Eu acho que quando comecei a frequentar aquela igreja, talvez alguns membros mais velhos daquela igreja pentecostal, aqueles que sabem o segredo por trás da igreja, descobriram que eu tinha meu próprio dom. Em um período muito curto, meu pai foi feito evangelista. Ele começou a ir por todos os lados, porque naquela época a igreja realizava muitas cruzadas. E meu pai é alguém que realmente conhece a Bíblia. Ele estava acostumado com isso, de ir de porta em porta, tentando converter as pessoas para Jesus Cristo. Então, quando ele começou a adorar naquela igreja pentecostal, rapidamente o fizeram evangelista. Quanto a mim, fui colocado no exército evangélico desde muito jovem. Mas, naquela época, nem meus pais sabiam que havia um segredo por trás de eu ter sido colocado naquele exército evangélico tão jovem. Eu estava sendo treinado e moldado para que, quando o momento certo chegasse, os segredos da igreja me fossem revelados. O dia em que o segredo da igreja foi revelado a mim, comecei a perceber o padrão. Esta igreja opera como se fosse apenas uma organização secreta. Mas, ao crescer, o meu sonho era simplesmente me tornar pastor. Não um pastor qualquer, mas um pastor muito poderoso. O sonho que eu tinha era ser aquele tipo de pastor que, quando você entrasse na igreja, as pessoas simplesmente cairiam e as pessoas estariam falando em outras línguas ou em várias línguas. E quando eu abrisse a boca para pregar, eu me via com os demônios simplesmente caindo e se ajoelhando diante de mim. Eu nem percebi que essa coisa que eu costumava visualizar era, na verdade, obra do diabo. O diabo estava me seduzindo lentamente. Nunca se tratou de Deus. Agora era tudo sobre o poder,
e sobre mim. Na igreja onde eu estou adorando, esse é o único evangelho pregado. Tudo é sobre poder. Ainda estou nessa igreja porque sair dela não é fácil. Tudo é feito em segredo. E mesmo que você tente expor algumas coisas, existem outras forças demoníacas que podem ser enviadas para punir você. Eu vi isso acontecer com até mesmo membros inocentes da congregação. Então, o que eles costumavam fazer sempre que o ritual deveria ser realizado era o seguinte: se percebessem que por um longo tempo não estavam sendo feitos milagres na igreja, eles iam e realizavam alguns rituais. Eu até sei como realizar esses rituais. Quando realizamos esse ritual, chamamos os nomes de certos demônios que podem causar aflições a um ser humano. Quando essa pessoa é afligida, o demônio então a leva de volta à nossa igreja. E quando esse demônio a leva de volta à nossa igreja, o demônio já sabe que no momento em que começamos a expulsá-lo, mesmo que o façamos em nome de Jesus, o demônio saberá que ele deve ir embora, porque estará sob o nosso controle. É por isso que a maioria dos pastores da nossa igreja é capaz de realizar muitos milagres. Eles fazem alguns acordos nos bastidores com espíritos demoníacos. Depois que terminei o ensino médio, não havia dinheiro para que eu prosseguisse com minha educação. Meu pai e minha mãe procuraram um certo ancião em nossa igreja, procurando um empréstimo para que eu pudesse ir para a universidade. Mas aquele ancião disse ao meu pai que, de facto, a igreja será responsável pela minha educação. Então, os anciãos voltaram ao meu pai e disseram que o Espírito lhes havia dito que, em vez de eu ir para a universidade, eu deveria ir para a escola bíblica, porque essa igreja tem sua própria escola bíblica privada. Mas a maioria das pessoas nem sabe que nossa igreja tem sua própria escola bíblica privada. Quando você é levado para essa escola bíblica, não é como se fosse uma escola muito grande. Às vezes, pode haver apenas cerca de 10 estudantes. Depois que você se forma, eles esperam que outras crianças dotadas venham estudar naquela escola bíblica privada. Antes de eu ir para essa escola bíblica, nem sabia que tal escola existia. Mas, se você procurar no banco de dados das faculdades do nosso país, você encontrará que tal escola realmente existe, mas está tudo coberto de mistério. A faculdade é uma instituição bem privada. Ela não aceita inscrições de qualquer outro. Eu não sei como é o processo de seleção, mas quando eu frequentava essa escola bíblica, havia outras crianças de várias partes do mundo. Alguns dos meninos com quem não conseguimos nem nos comunicar. Não sei qual critério eles usam para selecionar quem vai estudar nessa escola bíblica. A igreja funciona como uma sociedade secreta que se esconde sob o nome de igreja. Depois que me formei naquela escola bíblica, nenhum certificado foi dado a mim. Mas o que me surpreendeu foi que no dia em que o meu certificado me foi dado, estávamos na igreja. Quando olhei para o certificado, o nome escrito nele não era da escola onde eu fui formado. Era de outra faculdade muito grande que me deu o certificado. Parece que eu nem fui àquela escola bíblica. A explicação que deram é que quando você se senta para os exames finais, as suas provas são corrigidas nessa outra grande escola bíblica ou universidade bíblica. Por isso, quando o certificado chega a você, parece que você foi e frequentou essa outra universidade muito famosa de um pastor. Depois de me formar, minha missão era ir pregar, principalmente em áreas rurais. Quando ia lá, minha missão era garantir que as pessoas aceitassem a palavra de Deus, mas nós distorcíamos a palavra de Deus. Distorcíamos tanto que depois que alguém aceitava a palavra de Deus, ela simplesmente pensaria que o principal objetivo de ser cristão era ter dinheiro. Ensinávamos que agora que eram cristãos não poderiam ser pobres,
porque seu pai que está no céu é um homem rico. Como você pode ser filho de um homem rico e ainda andasse ou estivesse em profunda pobreza? Distorcíamos a palavra de Deus, sabendo que quando as pessoas orassem, movidas pelo desespero, começariam a amaldiçoar a Deus. E a maioria delas retornariam aos seus antigos caminhos. Isso é o que nos ensinaram enquanto estávamos naquela escola bíblica privada. Eu até estou mantendo esse segredo da minha esposa e dos meus familiares. Sou apenas um pastor falso que às vezes invoca algumas forças malignas do fundo do inferno. Há essa tendência muito popular no mundo todo. Quando alguém começa a ir à igreja, imediatamente desonra seus próprios pais e começa a dizer que seu pastor agora é seu pai espiritual. Eles não sabem as implicações de dizer que desonra ou que desonraram seu pai e que o pastor agora é seu pai espiritual. Porque está escrito: não chame ninguém que não seja seu pai, além do seu pai que está no céu. Mas as pessoas correm atrás de milagres rápidos, por isso ignoram a palavra de Deus. Se você se sentasse comigo e abrisse sua Bíblia, a maneira como eu distorcerei a palavra de Deus, você realmente pensaria que a Bíblia que você está segurando não é verdadeira. Não é a verdadeira palavra de Deus. Mas tudo o que sair da minha boca parecerá ser a verdade, a verdadeira palavra de Deus. Isso é o que nos ensinaram enquanto estávamos naquela universidade. Senhoras e senhores, aí está mais um testemunho. Deixem ficar abaixo vossos comentários e vossos conselhos para este falso pastor. E Deus abençoe.